Olá, agora nós vamos falar a respeito do sistema genital masculino e feminino. Então, iniciaremos através do sistema genital masculino. Os órgãos genitais masculinos são divididos em estruturas anatômicas funcionais. O órgão excretor do espermatozoide são os testículos. As vias condutoras desses espermatozoides são os ductos dos testículos, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e o canal da uretra. O órgão copulador é o pênis, que dentro dessa estrutura temos o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. As glândulas anexas, elas são responsáveis pela produção e facilitar a movimentação do espermatozoide na sua saída através do canal da uretra. Os órgãos genitais externos é o pênis e o escroto. O escroto é onde vai armazenar os testículos. A localização do escroto e a sua contração de fibras musculares, elas regulam a temperatura dos testículos. E a sua sobrevivência ela tem que ser um pouco abaixo da temperatura sanguínea normal do corpo. Os testículos são um par de glândulas ovais que se desenvolvem na parede abdominal e durante o primeiro mês de vida de desenvolvimento fetal, ou seja, logo no primeiro mês de gravidez da gestante começa essa formação. Os testículos são as únicas glândulas endócrinas que se localizam fora do corpo no interior da bolsa escrotal. O processo pelo qual os testículos, ou seja, os túbulos seminíferos dos testículos produzem os espermatozoides. Um homem, mais ou menos em média, ele produz cerca de 300 milhões de espermatozoides por dia, uma vez ejaculados. Então, a expectativa de vida dele é de 48 horas no trato reprodutor feminino. O espermatozoide é composto por cabeça, o intermédio e a sua cauda. O sêmen é uma mistura de espermatozoide e secreções das vesículas seminais, da próstata e glândulas bulbo-retais. O pênis é um órgão cilíndrico que consiste numa raiz, corpo e a glande do pênis. Ele é composto por 3 massas de tecido erétil, onde que vai fazer a função da ereção do pênis, tá? Que são chamadas de corpo cavernoso e corpo esponjoso do pênis, onde vai conter o canal da uretra. Dentro do feminino, nós temos os ovários, que produzem os ovócitos, que são células que desenvolvem os óvulos maduros ou os ovos após a fertilização. Os hormônios sexuais femininos são a progesterona e o estrógeno. As tubas uterinas transportam o óvulo até o útero. Aí nós temos também a vagina, os órgãos externos, que é a vulva, e as glândulas mamárias. Os ovários são pequenas glândulas que surgem no período fetal, a partir do mesmo tecido embrionário que foi formado os testículos. Ele tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa, de aproximadamente 3 centímetros. No seu interior encontramos formações vesiculosas denominadas folículos, que vão dar origem aos óvulos. A função dos ovários é secretar 2 hormônios, o estrógeno e a progesterona, que reagem em funcionamento com os órgãos genitais, inclusive com as mamas, e desenvolvem as células reprodutoras femininas, os óvulos, ou seja, é o que vai dar a característica feminina na mulher. As tubas uterinas são tubos musculares à esquerda e à direita do útero em direção horizontal aos ovários. Ela é responsável pela captação dos óvulos, e liberado pelo ovário em direção ao útero. A função do óvulo
não pode se locomover por força própria, como o espermatozoide, ou seja, o espermatozoide ele independe da força, ele faz a sua locomoção. Os óvulos já não. Tá? A sua função é apenas receber o óvulo e levá-lo até o útero. O útero é um órgão oco, ímpar, né? Então, ou seja, é um só, no formato de uma pera invertida, do tamanho aproximado de um ovo de galinha. No útero ocorre a menstruação e a implantação do óvulo fertilizado. Então, se ocorreu a ovulação, o óvulo foi fertilizado. E o desenvolvimento do feto durante a gravidez e a contração no trabalho de parto. Então, no útero é onde que vai ficar armazenado o feto, ele vai começar a se desenvolver e na hora do parto vai ocorrer a sua contração para poder expulsar a criança de lá de dentro. O útero pode ser dividido em uma porção acima das tubas, chamada de fundo, uma porção central, que é o corpo, e a porção estreita, que se abre para a vagina, que se chama colo. O interior do corpo uterino é chamado de cavidade uterina. O colo uterino secreta substâncias que recebem o nome de muco, que aparece na vulva durante o período fértil da mulher. Então, essa é uma das características que a mulher consegue perceber se ela está ovulando. É o aparecimento desse muco, que ele tem mais ou menos uma consistência de uma clara de ovo. Tá? Possui, na verdade, ela é essencial para a fecundação e é onde vão selecionar os espermatozoides mais resistentes. Mantém um ambiente ácido da vagina. A vagina é o órgão copulador da mulher. É um canal aproximadamente de 7 a 10 centímetros de comprimento. Ele é bastante elástico e se comunica com o útero através do meio exterior, servindo também a passagem do fluxo menstrual, do muco cervical e a passagem do feto. A vulva, ou referindo-se ao órgão feminino externo, possui o monte pubis, que é a região pubianos, né? Os lábios maiores, lábios menores, o clitóris, vestíbulo da vagina, o ósseo da vagina, as glândulas uretrais e glândulas vestibulares maiores, que são chamadas também de glândulas de Bartolini. O monte pubis é uma elevação de tecido adiposo, recoberta por pelos pubianos grossos, que vai proteger a síntese pública contra choques e hipotermia. Os lábios maiores contêm tecido adiposo, glândulas sudoríparas e sebáceas e são recobertas pelos pelos pubianos. O clitóris é uma pequena massa cilíndrica de tecido erétil e com inervações. Tá? O clitóris é a glande de equivalência. Então, no homem nós temos a glande e na mulher nós temos o clitóris. É ele que vai ser responsável pela excitação sexual. O períneo é uma área em forma de losango entre as coxas e as nádegas, tanto nos homens como nas mulheres. Contém os órgãos genitais externos e o ânus. As glândulas mamárias são glândulas sudoríparas modificadas. Cada glândula mamária possui de 15 a 20 lóbulos, separados pelo tecido adiposo e uma faixa de tecido conjuntivo. É onde que vai ser responsável pelo armazenamento e o transporte do leite, né, através das papilas mamárias ou dos mamilos. A sua função é a secreção e a ejeção do leite, amamentando. Dentro da ovulação, o óvulo vai continuar seu caminho pela tuba uterina e toca no endométrio cerca de semanas depois da ovulação, em média de 6 dias de período fértil. Então, ou seja, dentro de uma tabela onde a mulher tem um período fértil de 28 dias,
nós consideramos mais ou menos no meio desse ciclo, que é no 14º dia, onde a mulher está no período fértil, ou seja, ela está ocorrendo a sua ovulação. Então nós contamos 3 dias antes, 3 dias depois desse período de ovulação, ou seja, é o período fértil onde a mulher ela pode estar engravidando. Então, dentro de 28 dias, 6 dias a mulher fica fértil. Então, ou seja, a possibilidade dela engravidar é exatamente neste período. Então, 22 dias do mês a mulher não corre esse risco e 6 dias aproximadamente, né? A gente conta de 5 a 6 dias, por conta que o espermatozoide ele fica até 72 horas ativo dentro do corpo. Então, por isso que a gente chama que esse período é o período fértil, é o período maior que a mulher tem a chance de estar engravidando.